Vamos lá, vamos para o comentário semanal. Vamos verificar quais fatos técnicos tivemos com o fechamento da semana e o que observar para a semana que vem. Vou fechar aqui a câmera porque ela conflita aqui no TradingView com o Point to Fix, né? Eu estou fazendo essa gravação pelo TradingView aqui e depois eu subo ela para os outros lugares. Vamos lá, vamos começar com o S&P. O S&P está continuando seu movimento de queda, apesar do movimento pós-CPI aqui, né, na quinta-feira aí, gerou talvez uma esperança aqui do movimento de alta, mas já meio que foi engolfado na sexta-feira o movimento. Tinha alguma divergência, mas continua o movimento de baixa. A gente vinha conversando aqui sobre média de 200 e houve um fechamento abaixo da média de 200 aqui no semanal. E veja que isso não tinha acontecido antes. Porém, né, não foi aqui um movimento muito forte, não chegou a perder e fazer um fechamento abaixo da mínima da semana anterior. Eu acho ainda que o S&P perdendo aqui os 3.550, essa região aqui, ele tem um bom espaço para andar lá para os 3.200, até um pouquinho mais para cima. Então, se andar, se perder, tá? Tem chance de dar uma boa escorregada. Então, estou observando isso para a semana que vem. Realmente, se ele vai manter, qual o comportamento que ele vai manter aqui, se vai ou não vai. Deu até uma pernada para baixo aqui, acho que a gente podia até botar aqui uma projeção de FIBO, joga 3.400, na verdade perdendo essa região dos 3.550, 3.510. Vamos ver para a semana que vem o que ocorre. Tem aí uma semana de balanço aí, já começa a ter empresas mais relevantes ainda divulgando os seus resultados. Quando a gente olha para o Nasdaq, o Nasdaq aqui já está bem, né, confirmado que perdeu a média de 200 do semanal e ele se segurou aqui bem em cima, ele fez um fechamento bem em cima aqui desta mínima desta semana em setembro de 2020. Se passar, tem mais aqui um lugar para ele se segurar, ele não tem tanto espaço assim para escorregar que nem o S&P. Se passar aqui, a projeção, tá? Tem um no meio do caminho, 9.800, 9.500. Eu achei que o S&P tem mais espaço para escorregar, mas a gente vê que o Nasdaq está bem confirmadinho aí, abaixo da média de 200. Quando eu venho para o índice dólar, eu confesso que eu comecei a ficar com bastante dúvidas, e eu vou mostrar o porquê as dúvidas. Bom, temos aqui um movimento de alta, né? O índice dólar tinha batido aqui numa resistência no índice de força relativa, o que sugeria uma correção. Ele fez uma correção, veio até passou, perdeu um pouquinho, 61% de FIBO, mas ele veio aqui no 109, 900, no 110 aqui, tá? Perto desta LTA. Eu achei que estava ok o movimento. E aí ele faz uma projeção com base com o que ele fez. E a projeção joga ele aqui no 114, testando aqui essas aberturas e fechamentos desses três candles. Ele não chegou a vir aqui e na quinta-feira ele fez esse movimento de baixa e depois ele acaba meio que engolfando o movimento e indicando que vai subir. E aí ele fecha a semana, deixa eu botar isso aqui bem grandão na tela, ele fecha a semana acima das aberturas e fechamentos dessas 2 semanas. Tá? E eu já tinha conversado aqui que a partir do momento que ele estava passando aqui o 109, ele tem um bom espaço para andar, tá? Tem lá no 115 referências históricas. Vamos estar olhando referências históricas. É no 115, mas eu acho que o potencial mesmo é vir a 118 e 120. E aí eu fiquei com essa dúvida, né? Ele mostra alguma divergência, não está numa área de sobrecompra, né? Mas ele também não atingiu o objetivo. Faz um fechamento para mim, isso aqui é algo significativo, esse fechamento aqui para cima, mas eu não, me faltou sinais do qual é a intenção aí do índice dólar. Fui estudar as principais moedas que estão no índice dólar. Eu já estava vendo algum cansaço no dólar canadense, no franco suíço. Depois eu fui dar uma olhada no ien, mas tanto no canadense quanto no franco suíço estava vendo algum cansaço, mas pelo fechamento da semana eu já fiquei com dúvida se realmente não vai subir mais. Até eles também não completaram algumas projeções. O ien também não achei que estava cansado. E aí quando eu olho o euro dólar e a libra dólar, eu vejo alguma divergência.
tá? Então eu fiquei realmente com bastante dúvida aí quando eu olho os treasuries aqui de 10 anos. Ele não conseguiu passar os 408 aqui, mas ele fecha acima de fechamentos anteriores. E a gente já conversou que se ele passar os 408, tem alguma coisa aqui nos 4, vamos ver qual é essa máxima aqui. 4, não estou pegando o candle certinho. 227, vamos chutar aqui. Tá? Se ele passar, ele vem aqui para os 5 e pouco. Tá? Então fiquei realmente com bastante dúvida. Estou bem curioso para saber como é que vai ser essa semana. Quando eu venho aqui para a Bolsa Brasileira, ó, fez um fechamento levemente. Chegou aí abaixo da média de 21, ó, respeitou a média de 21 aqui do diário, bateu aqui novamente aí onde tinha feito o gap de alta, tá? O limite superior aqui deste gap de alta e respeitou média de 21, mas não cruzou a LTB aqui no semanal, tá? No diário tinha cruzado, né? Tinha rompido, tinha confirmado, mas no semanal não confirma e volta. E tem esse gap aqui no meio do caminho. Será que vai vir testar a média de 50? Será que vai fechar este gap? Eu tenho até uma questão assim de que gaps. Ah, na análise técnica, gaps muitas vezes mostram uma força no movimento, né? Mas sempre fica aquela pendência. E a minha experiência mostra que essa pendência, em algum momento, ela vai ser resolvida. Então, eu não gosto muito de gaps, apesar de mostrar aí uma força de movimento. E até ele não confirma aqui o rompimento de Shimoku. Eu acho que agora este Shimoku a gente pode considerar que é esta linha mais superior aqui para confirmar o rompimento de Shimoku. A minha dúvida sempre com a Bolsa Brasileira era como é que a Bolsa Brasileira iria subir, sendo que o mercado americano está para baixo, e o dólar no mundo estava para cima, inclusive as commodities estão querendo fazer um movimento de baixa. Né? Então fez um movimento que estava contratado de rompimento de bandeira, né? Até está fazendo um pullback aqui onde rompeu a bandeira, mas eu não vejo os gatilhos para continuar subindo, mas vamos ver. O movimento estava contratado, vamos ver se vai. O EWZ, quando eu olho para ele aqui, ele está quase fechando o gap. Ele tinha alinhado as médias, já começou a apontar a média de 21 aqui para baixo. Ele fez um fechamento abaixo da média de 200, abaixo da de 200 semanal, foi lá bater na média de 21 do semanal. Tem esse gap também no meio do caminho e ele estava mostrando alguma divergência. Podemos dizer até pode ter sido um topo duplo aqui, apesar disso aqui não estar numa área de sobrecompra, né? Mas topo está divergindo entre preço e índice de força relativa. Inclusive bateu aqui ó, no limite no Shimoku e fechou para baixo. Ó. E o dólar contra real, né? Fechou, para mim, fechou esse gap, apesar de ter sido só com uma sombra. E fez a semana para cima, ó, a média de 21 apontando para cima. A de 50 tá flat, a de 200 ainda apontando para baixo. Mas olha aqui, ó, a de 21 com a de 50 do semanal quase cruzando para cima, apesar da de 50 ainda estar apontando também para baixo. Tá? Eu acho que ainda temos um movimento altista do dólar contra real, né? Já tínhamos falado isso muitas vezes, ele completar o W até aqui em cima, né? A gente chegou a supor que talvez o W fosse só isso aqui. Bom, vamos esquecer o W, mas fez um movimento aqui, veio até aqui, tá? Completar o movimento vinha pelo menos aqui no 5.527. Tá? Então tô observando esses detalhes, tá um pouco mais complexo. Quando eu olho aqui para o Beacon, para o Bloomberg Index, né? A gente vinha acompanhando, eu tinha uma preocupação bem grande com ele. Eu tenho uma preocupação com ele no cenário macro, né, de as commodities voltarem a se acelerar e isso trouxer gasolina para a inflação, e também uma preocupação de que se as commodities vão para baixo, como é que a Bolsa Brasileira vai se sustentar para cima, já que tem grande peso em commodities. Aqui temos aqui um gap grandão, estava marcado aqui, para mim ele fechou esse gap. Podemos dizer aqui, ó, que deste movimentozinho aqui, ele não fechou o gap praticamente, tá? Mas é tão pouquinho, tá, que eu acho que talvez isso aqui não vá ser aqui um detalhe que vá trazer algum problema. Isso aqui talvez facilmente já feche na semana que vem. Tinha feito um comentário da minha preocupação, que parecia isso aqui um pullback, tá aparecendo se confirmar um pullback e parece que as commodities vão
vir aqui no 108 e quem sabe mais abaixo vai continuar este movimento aqui, tá? Talvez cumprir essas projeções desta pernada, dessa correção, fechou abaixo da média de 50 aqui, tá? E a média de 21 está se aproximando aqui da de 50 para cruzar e quem sabe vai romper aqui a nuvem de Ishimoku. Então, tô bem ansioso aí para a próxima semana. Eu quero entender esses movimentos do índice dólar, do Treasury, se realmente é um excesso e fechou a semana realmente no topo do excesso e da próxima semana vai corrigir, ou se realmente isso foi uma indicação de que vai andar mais. E aí a gente vai ter desdobramentos no dólar contra real, provavelmente, né? Ele já está indicando que quer ir para cima, e aí as bolsas também vão estar indo para baixo, e aí talvez a Bolsa Brasileira feche aquele gap e commodities aí confirme o movimento para baixo, que tem um relacionamento inverso aí com o dólar. Então tô realmente curioso. Foi uma semana aí que me deixou mais em dúvida do que eu tô olhando na tela do que outra coisa, assim, do que ter algum insight maior aí, alguns insights que eu já tenho já estavam sendo construídos, né, da bolsa americana para baixo, do da fragilidade da alta da bolsa brasileira e o insight de que o dólar contra real ainda não tinha perdido seus argumentos altistas, apesar de ter embolado há algum tempo, não tinha perdido todos os seus argumentos altistas. Legal? Era isso, dividindo aí um pouco de dúvidas, incertezas aí com o que eu estou vendo no gráfico.